Por que tanta pressa se a beleza está no caminho? Bom, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma daquelas perguntas que elas têm um poder gigantesco de despertar em nós algumas provocações existenciais, mas que são provocações que elas podem realmente agregar muito valor na nossa vida se a gente conseguir extrair bons frutos dessa reflexão. Essa pergunta sobre o porquê tanta pressa, ela nos traz para uma certa realidade de como as coisas estão acontecendo e principalmente da forma como a sociedade como um todo ela vem aprendendo a viver, né? Quando a gente fala sobre uma sociedade que cada vez mais ela é acelerada no sentido de buscar muitos resultados, de estar constantemente em busca de algo e principalmente tentando buscar isso o mais rápido possível, a gente se vê cada vez mais imerso em uma certa cultura, que é uma cultura de busca contínua e mais do que isso, né, de constante aceleração. Agora, existe um pequeno detalhe, que talvez seja o grande detalhe desse vídeo, que é quais são as reais consequências, então, desse modo de viver e o que a gente pode estar abdicando em nossas vidas quando a gente se torna realmente parte disso sem sequer se questionar sobre quais são os efeitos de tudo isso, né? Quando a gente fala sobre o dia a dia, e eu preciso ser bem honesto com vocês, quem já me acompanha há um tempo nesse canal sabe que eu sempre tento trazer visões que tentam ser o mais sensato possível, né? Fugindo de uma ideia 100% poética, porque cá entre nós, né, no dia a dia, no pagar boletos, no resolver problemas, no conviver com pessoas, todas essas reflexões que elas têm um certo teor mais poético, elas realmente muitas vezes parecem distantes da realidade, né? Elas muitas vezes são muito bonitas para nos proporcionar reflexão, até mesmo para a gente até compartilhar nas redes sociais, mas elas muitas vezes parecem distantes da realidade justamente porque elas não dialogam muito bem com todos esses problemas, essas dificuldades que a gente precisa enfrentar todos os dias, né? Agora, essa frase em particular, eu acho que ela tem algo que pode sim ser aplicado nos nossos dia a dias, independentemente de tudo isso. Quer dizer, não independente não, né? Apesar de tudo isso, que é justamente sobre essa ideia de talvez a gente dedicar um pouco mais de atenção, de energia e de tempo para poder realmente às vezes parar, desacelerar e realmente prestar atenção naquelas coisas que estão à nossa volta, nas experiências e nas coisas que realmente possuem uma certa beleza e que muitas vezes só serão lembradas no futuro, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essa ideia de como o valor percebido das coisas geralmente ele vem após essa coisa ter passado, e esse é um fenômeno realmente interessante assim do comportamento humano, porque existe isso, né, de que a gente parece que só valoriza quando perde, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? E ela traz de uma forma assim estabelecida por um senso comum, justamente essa ideia de que a gente muitas vezes tem esse comportamento de apenas valorizar as coisas depois que elas já não fazem parte mais das nossas vidas, né? A partir do momento em que elas se tornam uma memória construída e cristalizada, então ela vem com aquele gostinho lá de nostalgia, de saudade e de muitas vezes queria poder viver isso de novo, né? Agora, o que muitas vezes a gente esquece é que todas essas coisas que hoje estão no passado, elas em algum momento elas foram justamente o presente em nossas vidas, né? E a reflexão que essa frase traz pra gente, que talvez seja a mais interessante de tudo isso, né? É da gente realmente utilizar parte da nossa atenção, do nosso tempo ali durante o nosso dia a dia, para tentar realmente colocar o nosso foco atencional naquelas coisas que são belas, naquelas coisas que são realmente bênçãos, né, privilégios, enfim, a gente pode chamar de vários nomes, mas aquelas coisas que realmente são coisas muito valiosas para nós e que muitas vezes a gente acaba deixando de valorizar, deixando de dar o devido foco atencional nessas coisas, justamente por conta de toda essa correria. E muitas vezes essa correria ela é criada, né? E eu não falo nem sobre uma ideia mais
assim, ampla, conspiratória de um sistema. Não, eu falo na dinâmica como todas as coisas acontecem, né? De mercado de trabalho, né, até mesmo de uma certa narrativa de que nós precisamos estar constantemente em busca de poder consumir mais. Todo esse fenômeno envolvendo a ideia de economia, de cultura, de política, tudo isso contribui para que a gente esteja realmente imerso em uma cultura que faz com que a gente esteja constantemente buscando, né, tá cada vez mais acelerado e querendo chegar em algum lugar, sendo que na verdade a gente nem sequer sabe onde é esse lugar, né? E a gente acaba esquecendo muitas vezes que a chegada, muitas vezes, ela é também o final de algum percurso, né? Então, se a gente necessariamente não aproveita o percurso, não faz sentido a chegada por si só, né? Ela é só um ponto estacionário isolado, né? E o percurso por si só ele traz grandes possibilidades de que a gente aproveite ele, né? Existe uma frase, acho que ela é atribuída a John Lennon, que eu acho muito interessante, que diz que a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos para o futuro, né? E isso realmente nos coloca numa espécie de certo despertar, até mesmo uma epifania, assim, chega a dar um brainstorm, assim, né? Justamente porque muitas vezes é isso, né? A gente vai vivendo o nosso dia a dia num certo automatismo, a gente vai fazendo planos para o futuro, sendo que a vida muitas vezes não respeita os nossos planos, né? Mas a gente muitas vezes se esquece de olhar pela janela, por exemplo, do carro em uma viagem e contemplar aquele percurso, né? É uma analogia que ela parece um pouco bobinha assim, mas ela realmente traz uma reflexão gigantesca, né? Que muitas vezes a gente fica pensando muito naquele destino, né? Quando a gente entra num carro para viajar, né? Então, não, eu quero chegar logo na praia para poder aproveitar a praia. E tudo bem, né? É o destino final, é interessante, né? Mas às vezes aquelas 8 horas que você vai ficar no carro, por que não podem ser momentos bons, né? De conversa com as pessoas que estão no carro, ou de ouvir uma boa música, de contemplar ali à vista os diferentes cenários, né? Existem ali uma série de coisas que podem ser aproveitadas e contempladas que fazem com que todo o tempo desse trajeto também faça sentido, né? E que muitas vezes, eu pelo menos, agora falando de forma bem pessoal para vocês, vários programas que eu tive assim de experiência, de viagem, de várias coisas na minha vida assim, elas tiveram, na hora de relembrar os bons momentos, né, tiveram vários momentos que eram extraordinários, que eram realmente do trajeto, né, e não necessariamente lá da chegada e tudo mais, né, mas até aquela toda a expectativa, aquela ansiedade boa, né, que faz parte do trajeto e tudo mais, isso também configura como experiências, como lembranças. E a nossa vida, né, a gente precisa muitas vezes lembrar que a nossa vida ela é justamente isso, né? Ela é a soma das nossas experiências, das nossas recordações e mais do que isso, né, da forma como a gente interagiu com tudo isso, né, que nos foi colocado. Então, eu acho que essa frase, ela me despertou algo que é muito interessante, eu queria trazer para vocês, dividir com vocês essa reflexão, justamente para que a gente, às vezes, realmente lembre, né? Então pode ser que esse vídeo tenha chegado para você num momento em que você está, muitas vezes, tão focado em alguma coisa ou enfim, tão distraído, né, com alguma coisa, e aí talvez esse vídeo chegue, essa mensagem desperte em você, então, talvez esse ímpeto de prestar mais atenção em coisas que estão à nossa volta, de então perceber a beleza inteira que existe no caminho, no percurso, e entendendo que isso não nos isenta daquele anseio, né, por fazer planos para coisas do futuro. A ideia não é que a gente realmente estagne onde a gente está, né? Até porque todas essas metas, esses sonhos, eles são combustível, né, para a gente continuar correndo atrás e vivendo uma vida com anseios. Mas a ideia é que a gente não tenha completamente 100% da nossa presença, da nossa atenção, né, e da nossa realização em coisas que são futuras, né? Que a gente possa também aproveitar o percurso que existe até chegar lá, né? Porque isso, querendo ou não, é a maior garantia que nós temos, né? Que é justamente o presente. Então, por que não aproveitá-lo, né? Ou pelo menos tentar, né? Como eu sempre digo nesse canal, as coisas não são tão simples, mas a gente vai aos pouquinhos nos esforçando, né? E colhendo bons frutos através dessas reflexões, dessas mudanças de interpretação em relação à vida e, consequentemente, também de comportamentos, né? Que vão, então, trazendo
a nossa vida para algum tipo de nova configuração, tá bom? Bom, já estou me estendendo aqui, eu queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo. São quase 10 minutos de reflexão, então vocês têm toda a minha gratidão. Eu peço que estiverem gostando, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, isso realmente me ajuda bastante. E principalmente comenta, né? Eu quero saber se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Eu adoro essa interação com vocês, até porque eu vejo opiniões diferentes e isso é extremamente interessante, né? Então, no mais é isso, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.